Estou muito animado para aquilo que Deus vai falar ao seu coração hoje. Nos próximos domingos, nós vamos aprofundar um tema tão importante, queridos. Abençoou tanto a minha vida, a minha história, revolucionou minha vida cristã. Eu quero afirmar para vocês que a sua vida não será mais a mesma ao ouvir o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Vamos ler juntos então o Evangelho de João capítulo 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Verso 4: Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Último verso: Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Oremos mais uma vez. Fala o nosso coração, Senhor. Todas as vozes sejam silenciadas e somente a voz do Teu Espírito Santo ressoe sobre nós. Faz a Tua palavra gerar vida. Todos os bloqueios sejam repreendidos, retirados, e que agora a mente e corações sejam cativos ao Senhor. Tudo que nós mais precisamos está em Ti, Senhor. Eu te peço a graça de transmitir a Tua palavra com sabedoria, unção e profundidade. Espírito Santo, a igreja é Tua. Faz o que o Senhor bem quiser. Nos submetemos à Tua visitação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já mencionei em outros momentos que os últimos momentos da vida de Jesus são registrados no Evangelho de João a partir do capítulo 13. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 retratam horas antes de Jesus ir à cruz. E eu já até estimulei que você tirasse talvez um dia, uma semana, para você ler com mais cuidado, com essa mentalidade. São os últimos momentos da vida de alguém que está partindo. E se ele está dizendo algo horas antes, ele não está dizendo nada novo. Ele só está trazendo à memória aquilo que ele passou 3 anos trabalhando no coração dos seus discípulos. Então ele está trazendo o extrato, a essência. Ele fala de amor de uma forma tão singela, mas tão profunda. Em João 13, por exemplo, ao lavar os pés dos seus discípulos, para nos ensinar que quem ama, serve. E todo serviço é acompanhado de um ato de humildade, bacia e toalha na mão. Então, naquela experiência, ele está trazendo uma essência prática do que é amar, porque ele está só rebobinando o que ele explicou durante a sua trajetória. Dentro desses capítulos nós temos João capítulo 15, que fala de algo tão importante e que nós vamos extrair lições maravilhosas para as nossas vidas. Essas ministrações foram inspiradas em um livro que eu pude ler, chamado A Vida que Satisfaz. Eu não trouxe para mostrar, porque ele não está mais disponível. Quando ele estiver à venda, eu posso indicar para você comprar. Não está mesmo. E tive a alegria de ter contato com o autor do livro. Foi alguém que passou na minha vida, no meu casamento, gerou impactos
na minha vida, na vida da Vanessa. Pude fazer retiros com o autor desse livro e existe toda uma série de ministrações acerca desse tema. Então tem essa raiz, né? Tem essa inspiração. Bom, uma informação também muito importante para vocês é que o Evangelho de João, o apóstolo João, o amigo de Jesus, ele consegue traduzir, irmãos, nos evangelhos relatos muito fortes e muito peculiares. Nós temos 4 evangelhos, mas o Evangelho de João ele é especial. Por exemplo, João retrata 7 milagres de Jesus no Evangelho de João, e ele também traz os 7 eu sou. Jesus se revela através de 7 eu sou. Ele diz: eu sou o pão da vida. Marcos capítulo 6, verso 35. Ele também diz: eu sou a luz do mundo. João 8, 12. Ele também diz: eu sou a porta. João 10, 7. Ele diz também: eu sou o bom pastor. João 10, 11. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E por fim, eu sou a videira verdadeira. João 15, 1. Gente, é óbvio que Deus é muito mais do que os 7 eu sou, mas entenda o contexto. Aqui é uma forma singela, profunda e suficiente para você entender o eu sou o que sou lá de Êxodo, certo? Que a nossa língua portuguesa não consegue traduzir. Você sabia que não é eu sou no original? No original é eu serei o que serei. Porque Cristo, o nosso Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é pleno, Ele é profundo, Ele é imensurável, Ele é incalculável. Então Ele é o nosso amigo não de agora, é de amanhã também. Entende? Ele é a nossa resposta para hoje, mas para amanhã. Se você precisar de um amigo amanhã ele será seu amigo. Essa é a ideia. E eu estou muito feliz de poder compartilhar sobre a videira verdadeira. A cada eu sou revela uma parte da identidade e do propósito de Jesus aqui na terra, meus irmãos. Sendo Jesus seguro da sua identidade, do seu propósito, o que isso significa? O que significa um Cristo que tem identidade e propósito? É que Ele veio para nos fazer filhos. Ele tinha um objetivo: nos tornar filhos por meio da entrega das nossas vidas, da entrega a Ele das nossas vidas como Senhor e Salvador. Não basta reconhecê-lo como Salvador, é preciso tê-lo como Senhor. E é aqui que nós recebemos a nossa identidade de filho, porque Jesus é Filho de Deus. Mas isso também significa que Ele veio nos fazer discípulos. Discípulos dele por meio do caminho do discipulado. Se no novo nascimento eu recebo a minha identidade de filho, no discipulado eu recebo o meu propósito: fazer outros discípulos de Cristo. E dos 7 eu sou, Cristo se apresenta como a videira verdadeira, que é a mais forte e apropriada metáfora que ilustra melhor o nosso discipulado com Cristo. Então a gente vai mergulhar nesse tema por alguns domingos, sobre a vida que satisfaz, e você guarde bem essa palavra. Sabe, irmãos, tem algumas ministrações e alguns momentos da nossa igreja que a vontade que eu tenho era de ter preparado um caderninho de anotações e uma caneta para lhe dar, porque são tantas revelações preciosas. Mas eu acho que você pode fazer isso, né? Você pode fazer isso no seu smartphone, você pode trazer no próximo domingo um caderninho só para a série A Vida que Satisfaz. Receba esse estímulo do seu pastor, para você não perder nada. Então,
Vamos para João 15, e a primeira coisa que eu quero fazer com você, e é o que nós faremos hoje, é dar essa fundamentação bíblica, essa fundamentação contextual, e eu gostaria que você já grifasse algumas palavras de João capítulo 15, que a gente vai realmente aprofundar, certo? Então, uma palavra que você precisa já marcar é a palavra videira. Por que eu estou pedindo para você marcar a palavra videira? Porque haverá um domingo que a gente vai falar somente sobre a videira. É porque existem muitas fontes, irmãos. Existem muitas videiras, mas só é a videira verdadeira. E quando é qualificado como verdadeiro, é porque tem fontes que a gente está bebendo que é mentiroso, que não tem vida. A gente acha que vai tirar a vida de lá, mas não tem. Se tem a videira verdadeira, tem a videira falsa. Então, circule a palavra também verdadeira. O Pai, aqui Jesus não diz, e meu Deus é o agricultor. Aqui ele está falando do aspecto do Pai. Se está falando de Pai, está falando de paternidade, e está falando dele como filho. Pai trata os seus filhos com tesouras, para cortar e para podar. O ramo, ele vai cortar ou vai podar. Então, essa palavra poda, ela é muito importante. Ramo é muito importante, né? Quando a gente vai diferenciar o que significa Deus tratando a gente como ramo, nos cortando ou nos podando. E é tão interessante, irmãos, porque o segredo de toda essa série está aqui, tá certo? No ramo que Deus está podando. Porque é preciso passar pela poda, e o texto vai nos ensinar que antes de você frutificar, antes de Deus fazer de você um instrumento de cura, Ele vai ferir você. Antes de Deus te usar como um ramo frutífero, Ele vai marcar você profundamente. Sabe o que João Calvino disse certa vez? Deus nunca usará profundamente uma pessoa sem antes ferir este homem de forma profunda. Todos os homens e mulheres na Bíblia que você viu Deus usando de forma profunda, passaram por dores profundas, por experiências profundas. Só houve um José porque ele foi exposto a uma ferida profunda. Só houve uma Ana porque ela foi exposta a uma ferida profunda, gerando um Samuel que ungiu a Davi. E Jesus é o descendente de Davi, porque a profundidade da sua ferida é proporcional à profundidade da forma como Deus te usará. A autoridade não se compra, a autoridade não se adquire, a autoridade se forja. Circule também a palavra. Vocês estão limpos por causa da palavra, irmãos. Nós somos santificados pela palavra, transformados pela palavra, limpos pela palavra. E você sabe por que é uma guerra você ler a Bíblia? Você sabe por que é uma guerra você fazer devocional? Sabe por que é uma guerra vir para o culto? Porque o diabo sabe que quanto mais exposto à palavra de Deus, mais limpo o seu casamento vai ser, mais limpo o seu coração vai ser, mais fluido as suas relações serão. E me impressiona, meus irmãos, me impressiona que pessoas maratonam assistindo séries no Netflix, mas se incomoda com uma hora de pregação. Me causa estranheza. Mas aqui o Netflix tem seu propósito, trazer entretenimento. Só que o culto é diferente. O culto ele vai te limpar mesmo. Ele vai te confrontar, ele vai te cortar, mas é para gerar vida.
Toda vez que a Bíblia é aberta, quando você se expõe à palavra de Deus, a sua fé cresce, irmãos, porque a fé vem pelo ouvir. A sua alma é limpa, as suas decisões são alinhadas quando você se expõe à palavra. É a palavra que nos limpa, amém? Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Outra palavra que você precisa marcar é fruto. Fruto. Nós iremos mergulhar em Cristo, nós iremos nos apaixonar por Ele mais uma vez, pela videira verdadeira que produzirá muitos frutos em nós, amém? Porque tudo aqui será sobre Jesus. Nós somos os seus ramos, e nós só somos ramos, e não fonte. A fonte é uma só, Jesus, e é verdade que Deus vai te usar. É verdade que Deus vai frutificar na sua vida, eu não tenho dúvida disso. Mas não esqueça, a videira verdadeira é também a videira que permanece para sempre. Nós só somos os ramos que temos um tempo, que temos uma passagem, não é? Nós vamos dar o fruto na estação apropriada, como diz o Salmo 1. É só olhar para a história, irmãos. Martinho Lutero mudou a história, mas ele já passou. John Wesley também passou. Billy Graham diz que ele levou mais de 3 milhões de pessoas a Cristo. Também já passou. Todos esses ramos, todos esses galhos vão passar. Nós também. Só tem um que permanece, a fonte verdadeira que é Jesus. Então, meu querido, não queira ser fonte para ninguém. Não queira ser fonte no seu casamento. Não queira ser fonte para suas amizades. Não queira ser fonte para os seus filhos. Não bata no peito e disse, deixa comigo. Não, tem momento que você tem que se quebrantar diante de Deus e dizer, Deus, eu não posso, eu não consigo sem o Senhor. Por isso o texto é tão claro em dizer, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aí você responde para mim, mas pastor, eu faço tanta coisa sem nem orar e dá certo. Mas eu faço tantas coisas sem te honrar e dá certo. Pastor, eu nem sou dizimista e eu tenho vida financeira abundante, generosa e está dando certo. E quem disse que o que você está dando certo vem da vida de Deus? Porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E se você faz alguma coisa sem Cristo, tudo que você faz é nada. Ouça isso. Não queira ser fonte. Vamos aprender a ser ramo. Amém? Queridos, a videira então é a base principal. É ela que vai nos comparar e nos trazer para dentro desse contexto da vida que satisfaz. Para ser ramo, nós temos privilégios. Para ser ramo, nós temos responsabilidades também. Irmãos, tudo isso aqui é introdução, tá? Fica atento. O privilégio de ser ramo é estar ligado à videira. Que coisa boa. O privilégio de ser ramo é de produzir frutos. É muito legal você chegar numa vinha. Quem aqui já fez viagens e visitou uma vinícola e pôde ver a experiência dos galhos, das parreiras? É uma experiência muito, muito agradável. Muitos ensinos. E é muito lindo ver um ramo frutífero. Então esse é o privilégio de ser ramo, é produzir muitos frutos para alimentar pessoas. E esses ramos só frutificam porque estão conectados às raízes, ao tronco. E esse tronco é que libera poder para os ramos, vitaminando esses ramos para gerar frutos. Logo, esses ramos estão ali apenas para receber. Essa palavra é muito importante. Você não tem capacidade de gerar frutos. Você não tem capacidade de frutificar. É Deus dizendo,
Eu decidi nascer em você, meu filho, e todo mundo que tiver fome será saciado através de você, nos frutos que eu vou fazer nascer através de você. Mas não se acha não, você está ligado a mim. Esse é o privilégio. Esse é o privilégio que também nos responsabiliza, porque tem gente com vida linda escondido. Tem gente com vida linda, com testemunho maravilhoso, mas está dizendo assim: não conta comigo, Senhor. Isso é um problema também, porque é um privilégio ter vida bonita. Seu casamento é lindo, sua vida financeira é linda, você tem testemunho para dar, mas você diz assim: eu não abro minha boca, eu não participo de nada, deixa só comigo mesmo. Se o privilégio é estar na videira, meus irmãos, e produzir frutos, qual é a nossa responsabilidade? Permanecer. Só a expressão permanecer em João 15 aparece 12 vezes. Depois confere lá. 12 vezes aparece a palavra permanecer em João 15. A ideia de Cristo não é só revelar uma linda videira. A grande questão é se você vai permanecer nele. Porque Deus não fará pessoas inconstantes frutificar. Tem gente que é assim, né? Ele tem prazo de validade. Tem 3 meses que ele está na bênção, e tem 3 meses que ele está só a bênção. Não é? Tem gente que é assim, tem 3 meses que ele está voando, mas tem 3 meses que ele está descendo. Tem 3 meses que ele é discípulo, tem 3 meses que ele é desviado. Tem gente que é assim, pessoal. E eu espero que o Espírito Santo de Deus nos leve para um nível de maturidade. Está na hora de permanecer, irmãos. Está na hora de permanecer. Tem gente que é 3 meses empregado e 3 meses desempregado. Por quê? Porque é inconstante. Então você poderia repetir assim comigo? Eu preciso permanecer em Cristo. Preste atenção, queridos, nessa revelação da palavra que Cristo faz aos seus discípulos e à sua igreja. No verso 2 ele diz: estando em mim. No verso 2, estando em mim. E no verso 4, permaneçam em mim. E eu fui estudar mais a fundo essa palavra. E eu descobri uma coisa muito legal. Tem gente que só está, mas não permanece. E não tem problema você começar a estar, mas você precisa aprender a permanecer. Você percebe que Jesus não treinou os seus discípulos para estar? Jesus treinou os seus discípulos para permanecer. Estando em mim, permanecendo em mim. Me mostre, Orlando, um exemplo prático. Quando Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: permanecer em Jerusalém, ficai em Jerusalém. Isto é, que dias, Jesus, que o Espírito Santo vai descer? Não importa saber os tempos, as épocas, fica de boa aí, só permanece. Isso é maturidade, porque é permanecer até quando não vê nada, é permanecer até quando eu não sinto nada, é permanecer até que do alto venha a resposta. Porque algumas coisas não mudam na sua vida, porque você não permanece. Porque algumas coisas não vêm de Deus, você não escuta a resposta de Deus, porque você não aprendeu a permanecer, e você faz muito esforço para produzir, não vai dar certo, você não produz os frutos. Seja mais específico, pastor. Você está na igreja, mas a igreja não permanece em você. No sentido de que eu sou igreja onde quer que eu esteja. Você está lendo a Bíblia, mas a Bíblia não permanece em você. Você está de aliança, mas a fidelidade não permanece em você. Você pode estar casado, mas parece que não permanece como alguém casado.
Então, quando você vê alguém muito bem sucedido, seja na família, na empresa, na igreja, tenha certeza, esse alguém permanece. Esse alguém é constante. Porque os inconstantes não têm sucesso mesmo. Os inconstantes não têm propósito mesmo. É muito diferente daqueles que permanecem. Aquele que tem fruto aprendeu a permanecer, gente. Mesmo que as portas se fecham, ele permanece. Mesmo que Deus esteja em silêncio, você continua orando. De vez em quando é confrontador para mim. Eu recebi uma época da minha vida, irmãos, o dom de cura. Eu oro muito por cura. Deus já fez alguns milagres de cura através da minha vida. Mas se eu for contabilizar, Deus atendeu pouco na contabilidade humana. E o que é que me faz orar com a mesma convicção? É só isso aqui, eu vou permanecer nele, porque eu creio que foi ele que me deu. No tempo dele, do jeito dele, na hora dele, para a glória dele, eu continuarei a declarar cura. Aquele que tem fruto é aquele que permaneceu. Aquele que vai dizer assim, eu vou continuar até o fim. Os inconstantes, por escolherem recuar, parar, sair, fugir, acabam por nem ter autoridade no falar. Por quê? Porque não construiu a autoridade que vem do permanecer. Então, qual é o grande segredo do ramo que dá fruto? Permanecer. Queridos, não basta só estar, é preciso permanecer. A minha expectativa, queridos, com essa série é que a vida que satisfaz venha trazer um ar de abundância para você. E é uma experiência de começar não na escassez, mas uma vivência que vai transformar a sua vida, a sua rotina, os seus dias, não focando no que está faltando, mas na abundância. E nós iremos declarar todos os domingos aqui, alguns vão chamar de mantra, mas é uma declaração. E eu queria que você fizesse comigo um gesto, colocar a mão no seu coração, você repetisse comigo assim: Jesus, que bom que o Senhor vive em mim, a vida inteira que eu vou viver, já habita dentro de mim, porque para mim, o viver é Cristo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo, está em todos, porque sem mim nada podeis fazer. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Nisto é glorificado meu Pai, o fato de vocês darem muito fruto. Amém. Durante essa série a gente vai tentar explicar que o discípulo de Jesus, no dia da sua conversão, já vem com a vida cristã inteira dentro dele. Gente, na maioria das vezes, nas mentes religiosas, parece que a vida cristã é mais parecido com isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Passa aí, por favor. Eita, não veio, será? Não, pode voltar, não é isso não. Faz parte. Vamos seguir, aí na próxima eu trago para tentar exemplificar para vocês o que é a vida cristã na mente de algumas pessoas, tá certo? Não tá aí mesmo. Igor, se você conseguir abrir aquele arquivo anterior, lá do começo, aquele que tem os números, eu vou te agradecer, amigo.
Queridos, cada um de nós tem uma visão sobre vida cristã. Cada um de nós tem um paradigma. Certamente, se eu perguntasse aqui o que é vida cristã para você, nós teríamos cada um uma resposta diferente. Mas eu espero muito alinhar o seu coração com a palavra de Deus e com essa prerrogativa que eu vou trazer aqui com vocês. Porque nós fomos criados com a mentalidade sistemática. Nós fomos criados, muitos de nós, com a escola bíblica dominical. Uma bênção, gente. Muitos cresceram a gente fica tentando responder, explicar a nossa vida cristã com racionalidade. Tentando dizer como deve ser, como não deve ser. Aliás, às vezes a gente até procura uma igreja que corrobora com aquilo que eu acho que é o certo. Mas eu quero te ajudar a entender uma coisa muito especial. A vida cristã é sobre Jesus e eu sendo igual a Ele. Guarde essa frase. A vida cristã é Jesus e eu sendo igual a Ele. Ele é toda a vida cristã que eu preciso viver, gente. Se você tem Jesus, você tem tudo o que Deus espera de você, amém? Se Deus pede graça de você, é porque você recebeu graça suficiente para repartir com alguém, porque toda a graça de Deus é transbordante. O amor de Deus é derramado, diz Romanos capítulo 5. Então, se Deus diz ame o seu próximo, é porque Ele derramou amor no seu coração, na medida de transbordar. Mas a gente continua insistindo e dizendo para nós mesmos, não, mas eu não tenho amor para dar. E de certa forma a sua frase está certa, porque você não tem mesmo. Você precisa receber em Cristo, e Cristo é tudo, está em todos. Sim, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, irmãos, existe uma palavra muito importante aqui, um verbo muito importante, que é permanecer. Se você tem Jesus, você tem a essência do cristianismo. Ao invés do cristianismo ser para nós uma competição de quem chega primeiro, de quem é mais espiritual, quem sabe mais, quem faz mal, quem faz mais. Não. A vida cristã é quem vive Jesus. Ponto. A vida cristã é Jesus. É eu aprendendo dele, bebendo dele. E vocês vão perceber no decorrer dessa série que Jesus não disse assim, ó, estás cansado? Venha e estude-me, que eu vou te explicar por que você está cansado. Jesus diz, você está cansado, sobrecarregado? Venha a mim, e eu te darei descanso. Isso é fantástico, gente. Então preste atenção, novos convertidos. Antes da gente apresentar a você a escola do discípulo, antes de apresentar a você a célula, antes de apresentar a você as regras da fé cristã, a gente precisa te ajudar a se apaixonar por uma pessoa, Jesus Cristo, a amar essa pessoa. Ele já está dentro de você. E nós vamos focar na pessoa de Jesus, ver Jesus no contexto da vinha, sendo Ele a videira. Deu certo, amigo? Não? Amados, nós temos uma regra muito importante na vida cristã. A regra é, o que cativa a sua atenção, ganha você. O que cativa a sua atenção, ganha você. Por isso eu quero afirmar aos meus irmãos, que a coisa mais importante que você tem que fazer ao acordar, todos os dias, é pensar em Jesus, falar de Jesus, desfrutar de Jesus,
ver Jesus. E essas declarações que nós fizemos agora com a mão no peito, eu vou compartilhar com vocês, para que vocês relembrem para os seus corações todos os dias: Jesus, que bom que o Senhor vive em mim, que bom que o Senhor está aqui, Ele está em mim, Ele é a videira e eu sou o seu ramo, tu és o mestre, eu sou o seu ramo, tu és o oleiro, eu sou o seu vaso, tu és o pastor, eu sou sua ovelha, tu és o Senhor, eu sou o seu servo. Todos os dias, lembre quem você é em Cristo. Todos os dias, lembre quem é Jesus para você. Por isso, quando você acordar, você vai precisar achar a fonte. Você vai precisar encontrar uma fonte de abundância. Senão, sabe o que acontece? Você vai recorrer e encontrar a escassez. Se você acordar sem pensar em Jesus, você vai se encontrar com a sensação de falta. Isso é muito danoso. É só você imaginar que em uma mão você tem todos os problemas. Imagine nessa mão todas as suas deficiências, os seus erros, tudo aquilo que você queria mudar, todos os seus defeitos estão em uma mão. Mas imagina que em outra mão é a presença de Jesus e você não quer mudar nada porque Ele já é perfeito. E ao invés de você colocar uma do lado da outra, ao invés de você colocar uma mão sobre a outra, que tal você colocar Jesus na frente dos seus problemas, das suas deficiências? Por isso, quando acordamos pela manhã, nós estamos focados em qual das mãos? No que está faltando, no que te chama, no que te cobra. Normalmente é a escassez, a sensação de falta. Então, se você acordar focado nos problemas, isso vai te estressar, vai te fazer uma pessoa ansiosa, e daí você vai querer mudar esses problemas, não é? A gente quer resolver a vida, aí você vai fazer algo para consertar o que está te incomodando. Claro, você começou na escassez, na sensação de falta, aí você vai começar a querer consertar o seu marido, porque você acordou assim, vixe, ele não está legal hoje, aí você achou que faltou nela, aí vai piorar mesmo, ou nele. Se você olhar para qualquer coisa com falta algo, e isso é uma coisa que a gente aprendeu, e estamos detectando com uma certa facilidade hoje, né? Todo tempo a gente treina os nossos filhos para isso, todo tempo. Não é o que está faltando, é o que Deus já deu. E aí, deu certo? Volta aí para nós, isso. Volta, coloca só os números. É só o de cima aí, depois que vai para o de baixo. Dá não, né? Não dá para aumentar não, né? Tá certo. É porque assim entrega a brincadeira, mas vamos lá. Mas ainda assim, é só para exemplificar para vocês o seguinte. Tenta achar naquele primeiro quadro de 1 a 15 para mim. Eu vou dar só a dica onde está o 1. Bem aqui, ó. Aqui está o 1. Quem chegar primeiro é o mais espiritual, vai. Quem achar, vai contando, acha o 1, depois o 2, depois o 3, até o 15. Aí quem achar o 15 primeiro, levanta a mão. Isso aqui, irmãos, é só para exemplificar o seguinte. Às vezes a vida cristã para nós é isso daqui, ó. Tá tudo aqui dentro. A gente até sabe das coisas, mas é um negócio todo bagunçado. Aí vem a teologia sistemática, vem a escola dominical, vem a escola do discípulo, e aí começa a facilitar a sua vida, colocando um sistema. E aí você vai ver que o 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, 14, 15. Era só para mostrar isso, certo?
Porque a vida cristã muitas vezes é assim, a gente está tudo bagunçado, tá tudo certo, mas a gente não sabe colocar na ordem, a gente fica todo perdido. A ideia dessa série é fazer você se achar um pouquinho, e você só se acha se for cristocêntrico, irmão. Queridos, eu sou um pastor renovado, eu creio no poder do Espírito Santo e já ministrei muito sobre o Espírito Santo, mas não dá para começar por ele não, tem que começar por Cristo. Como Deus enviou Cristo, como Cristo enviou o Espírito Santo, dá para entender? Então aquelas perguntinhas, né? Mas aí, qual é a linha da Casa Viva? É pentecostal? É também, não é só, não é? Porque pelo jeito que você pergunta, eu não sou, mas pelo jeito que a Bíblia diz que é, eu acho que sou. Né? Então assim, é Cristo, a Bíblia toda tem um assunto, é Cristo. Amados, acorde todos os dias olhando para Cristo. O que acontece se você não olhar para Ele? Você vai ver os problemas maior do que Cristo. Orlando, mas olhar para Cristo não vai mudar os meus problemas, é verdade, mas Ele não vai te dominar. Cristo vai te dominar. E essa batalha de foco, o que ganha a sua atenção, ganha você, ela é real, irmãos. E ela é uma luta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, é muito importante você gravar isso. A coisa mais importante, ou o momento mais importante na vida espiritual, é a hora que você acorda. Porque você vai determinar o foco do momento do seu dia. Não vou apelar para a regra, mas devocional é bom que seja de manhã, é bom. Não é o único momento, não estou dizendo que é o mais espiritual, mas é muito bom. Se você puder, faça seu devocional pela manhã. Você sabia que você tem dentro de você uma capacidade de interpretar as coisas quando você está focando em Jesus, que é o lugar certo? A sua mente foi criada para resolver coisas, e essa é a chave da atenção, meus irmãos. Se você focar nas imperfeições, se você focar nas limitações, você vai ouvir um eco das imperfeições. Mas se você focar na pessoa de Jesus, você vai ganhar força de Jesus. O Salmo 1 vai falar disso, né? Que o homem que medita na lei de dia e de noite é como árvore plantada junto ao rio de água, porque o que cativa a sua atenção ganha você. Então você foi criado para isso, para decifrar as coisas, para entender as coisas, para solucionar as coisas, para criar coisas novas, mas tudo depende de você ficar focado em Jesus, na atenção cristocêntrica. Então você precisa decidir acordar todos os dias e dizer: Jesus, que bom que o Senhor vive em mim. Jesus vai ser em você tudo o que você precisa interpretar. Os óculos, a mente de Cristo. Essa expressão é linda, gente. Nós recebemos a mente de Cristo. E assim como é com a santidade, tudo que Deus nos deu como identidade, a gente precisa desenvolver, pessoal. E como é que você desenvolve? Permanecendo. Então, Cristo diz assim, a palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 2,9, vocês são geração santa. Mas Pedro também vai dizer: busquem a santidade, desenvolva a santidade. Você já foi salvo por Cristo, mas ele diz: desenvolva a sua salvação. Como é que você vai fazer isso? Não na força do sistema, da religião, da comparação, mas na simplicidade de Cristo. Irmãos, todas as vezes que você estiver mais parecido com Cristo, mais apaixonado por Cristo, você vai amar mais as pessoas.
Porque de verdade, irmãos, teve época na minha vida que eu me assustava com algumas pessoas. Ele orava muito, ele jejuava muito, mas crescia o julgamento na mesma proporção. Eu disse, não está batendo. Parece que está crescendo um orgulho espiritual. Não, gente, isso não é espiritualidade sadia. Quanto mais íntimo de Deus, mais misericordioso eu fico. Quanto mais perto de Deus, mais santidade eu desejo viver. E eu tenho mais misericórdia com aqueles que não estão. E trago para perto para contagiá-los. Mas por que será que algumas pessoas que se sentem heróis da fé, elas são tão impacientes, são tão julgadoras? Isso é tão terrível, né, queridos? Então você precisa decidir ao acordar que Jesus será o seu tudo. E você vai começar com Jesus, amém? Você vai eliminar as frustrações, as imperfeições, focando em Jesus. E se você focar em Jesus, os seus problemas não vão embora. Até podem ir, mas os seus problemas não têm poder de dominar você, não têm poder de controlar você. Você será controlado pelo Espírito Santo. Porque se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você nunca vai conseguir se livrar dos seus problemas focando nos problemas. Tem muito crente que pensa assim, hoje eu não vou ser impaciente. Aí o que acontece no dia dele? Ele fica mais impaciente. Por quê? Porque o seu foco está em não ser impaciente. Ou seja, você está focando na falta, naquilo que não funciona. Não é que eu peco menos, é que eu permaneço mais. Não é que eu fico tirando a sujeira de dentro de mim, eu tirando a minha sujeira. Não, é que eu vou derramando mais água. Entende? O que é água é fluir do Espírito, é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Eu não sei se você foi criado numa igreja que todo domingo o pastor pregava contra o pecado. E você não tira o pecado de alguém focando no pecado de alguém. Muito menos julgando esse alguém. Muito menos condenando esse alguém. Como é que você tira alguém do pecado? Palavra de Deus, amor. Você vive a verdade, a sua vida vai contagiando. Lembra da mulher que cometeu adultério e levaram ela até Jesus? Você lembra dessa história? Jesus não focou no pecado dela. Jesus disse, eu não te condeno. Ele levou essa mulher a focar nele e não no pecado dela. Isso nos ajuda, meus irmãos, na nossa relação com Cristo e na nossa relação com as pessoas. Os homens estavam todos com pedras, eles queriam que ela ficasse focada no pecado dela, mas ela não ia mudar. Talvez aquelas pedras iriam matá-la. Por quê? Porque o que ela precisava mesmo era de Jesus. A vida cristã inteira que você precisa viver já está dentro de você. Cristianismo é sobre Jesus e eu sendo parecido com Ele. Você quer isso para a sua vida? Então, eu creio que o seu devocional vai mudar daqui para frente. Eu creio que você vai andar mais no Kairos de Deus e menos no seu Cronos. Porque o seu Cronos te julga. Ai meu Deus, que correria, não consegui parar para orar. Está na hora de você mudar mesmo seu coração e sua mentalidade. Porque você vai pensar em Jesus o dia todo. Você vai honrar a Ele o dia todo. Você vai homenagear Jesus o dia todo. E quando te faltar paciência, você vai dizer, Jesus, seja a minha paciência agora. Pastor, mas quem sou eu para estar dando ordem para Jesus? Ele já liberou isso sobre você, já está dentro de você. Jesus, eu preciso de sabedoria agora.
porque Ele está contigo, você está nele, Ele está em você, e aquele que permanecer em mim, eu nele. Gente, isso é extraordinário. Inclusive o verso 7 vai dizer: e pedirão o que quiserem. Eu amo esse versículo, porque quando eu estou lá alinhado com Ele, conectado com Ele, eu posso orar com mais convicção. Como a videira é tudo para os seus ramos, Jesus é tudo que você precisa pela presença do Espírito Santo. É isso que você precisa. Você é perfeito porque o perfeito habita em você. Você é perfeita porque o perfeito habita em você. Então, quando a Bíblia diz assim, Mateus 5,48, sejam perfeitos como vosso Pai é perfeito, ninguém prega sobre esse tema, né? Na verdade, a gente foge desse versículo. Calma, irmãos, é que o perfeito já está em você. Você acha mesmo que Jesus olha para você? É? Jesus olha, o Pai olha para Jesus em você. Entende? O Pai olha, inclusive quando você está mal, você não está bem com você mesmo, quando você não está gostando nem de você mesmo, quando você está em pecado, o Pai olha para Jesus em você. E o que Ele espera de você? Permaneça em mim, não abre mão de mim. E nesse permanecer a gente vai aprender a confessar. Nesse permanecer sem constrangimento, sem peso, sem cobrança, sem comparativos, porque você é muito amado de Deus. Feche seus olhos.